Olá, minha gente. Muito bem-vindas e bem-vindas. Estamos a exatamente um mês do aniversário de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Ele nasceu em Moscou, portanto, moscovita, no dia 11 de novembro de 1821. Neste ano, daqui a exatamente um mês, se celebra o bicentenário de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. E toda a crítica literária, artística, se envolve com essa data, inclusive aqui no Brasil, de forma muito contundente. Eu, particularmente, já estou envolvida com esse núcleo de artistas, teóricos, literatas que estão estudando a obra de Fyodor Dostoiévski e a sua influência no Brasil. Então, por que essa antecipação na celebração do bicentenário? A ênfase que é preciso ser dada na importância de Dostoiévski é porque ele influencia muitos autores e autoras brasileiras e brasileiros. Há uma importância fundante da literatura de Dostoiévski, da maneira de pensar, dessa revisão dos valores, sobretudo humanistas, nas obras de Dostoiévski, dos contos aos romances, do conto Adócio ao conto O Sonho de Homem Ridículo, a outros contos reunidos pela editora 34 e publicados no Brasil, ao romance mencionado Crime e Castigo, a outra obra muito importante e brilhante da carreira de Dostoiévski, que é O Duplo, já adaptada para o cinema, já mencionei algumas vezes em sala de aula. E nós estamos então conectadas e conectados com essa possibilidade agora de, fazendo essa revisão da obra de Dostoiévski, compreender em que medida ele influencia esses autores e autoras no Brasil e também de que forma a sua obra ainda pode ser vista de maneira atualizada nos dias de hoje. Como essa obra ainda dialoga com os dias em que vivemos. A gente sabe que Dostoiévski pensou, em enorme medida, aspectos muito delicados, nuances muito basilares da teoria da arte, da teoria literária. Quando ele escreve essa sua obra vasta, ele está emitindo sons, sinais, mas, sobretudo, pensamentos, silogismos, como a gente costuma dizer, que estão no DNA da teoria literária, na formação do nosso pensamento após esse século XIX tão conturbado, tão cheio de transformações inclusive que se refletem nos dias de hoje. Então, aqui fica a lembrança de que nesta data, dia 11 de outubro, estamos a exatamente a um mês da celebração da data mesma do bicentenário de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. O dia 11 de novembro de 2021 marca o nascimento desse moscovita que estudou na Academia de Engenharia, obrigado pelo pai a esse tipo de formação. Ele vai se mudar para São Petersburgo, que já levou o nome também de Leningrado, mas em São Petersburgo vai fazer parte de um círculo de revolucionários chamado Círculo de Petrashevsk, assim como outros círculos se formaram, né? O Círculo de Praga, o Círculo de Moscou, e vai, de fato, buscar revisões da maneira autoritária, do abandono do povo russo da época, em Humilhados e Ofendidos, por exemplo, Gente Pobre. Tantas obras de Dostoiévski marcam esse ponto de vista da solidariedade, da compaixão, o patos compartilhado com as pessoas que não alcançam dentro da estrutura da sociedade, em cidades, em megalópolis, metrópoles, que não são feitas para famílias que não têm uma estrutura mais abastada. E que a política da época, o pensamento da época vai excluir e, de forma muito miserável, sem qualquer comiseração por sua tragédia de estar à margem dessa sociedade,
mantém nessa linha de pobreza, nessa linha de sofrimento, de exclusão. Se a gente atualiza o pensamento de Dostoiévski, pode citar até mesmo um John Lennon que pensava: imagine se todo mundo puder viver em paz. John Lennon, do século XX, estava refletindo uma frase que diz muito do pensamento de Dostoiévski. Esse pensamento que quer olhar, que jamais abandonou um olhar sobre os oprimidos, sobre os excluídos, sobre as gentes pobres, as gentes que de fato precisam de acolhimento, de políticas de inclusão, de uma estrutura coletiva que permita a inclusão deles diante de estarem colocados à margem da sociedade. Então eu poderia citar Clarice Lispector, que menciona o nome de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski a Júlio Werner, na entrevista concedida pouco tempo antes da morte de Clarice, uma entrevista que foi exibida pela TV Cultura após a morte de Clarice, em que ela diz: eu li tudo, li de romance cor-de-rosa, feito para mocinhas, até Dostoiévski. Dostoiévski é esse grande pensador da contemporaneidade que vai influenciar também um Raimundo Carreiro, um dos mais importantes, se não o mais importante romancista vivo de nossa época, da nossa literatura pernambucana. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski influenciou cineastas, influenciou pintores, influenciou escritores, vários deles e escritoras, várias delas, que estão construindo suas obras na contemporaneidade, ainda influenciado pela sua revelação de que existe um lugar para ser observado que nos dota de uma humanidade mais importante, né, que reflete exatamente o pensamento do que chamamos de humanismo, que ainda que tenha nascido no século XIV com Francisco Petrarca, que tenha se perpetuado nas obras de Shakespeare, vai encontrar em Fyodor Mikhailovich Dostoiévski um grande defensor. De maneira crítica, Dostoiévski constrói uma obra que vai entregando para a gente elementos suficientes para que a gente compreenda as alteridades, os dilemas e, sobretudo, a participação ou não de Deus em tudo isso, disso que a gente chama de Deus. Se Deus existe, se Deus não existe, o que é permitido e que não é permitido ao homem, se é a lei do talião, se são os 10 mandamentos, quais são as forças religiosas, mas sobretudo as forças espirituais que ele enxerga através da sua profundidade e transmite a partir de sua escrita, de seus romances, de seus contos, e que fazem reflexões sérias, comprometidas com as engrenagens dotadas de sentido na nossa contemporaneidade. Desde a época de Dostoiévski, o problema da compaixão, o problema da servidão, o problema do autoritarismo vem sendo questionado. E de forma criativa, comovente, envolvente, ele constrói uma das literaturas mais consumidas em todo o planeta, mais adoradas em todo o planeta, mais significativas e transformadoras da qual se tem relatos. Então, não por acaso uma Clarice Lispector cita nominalmente Dostoiévski. Ambos de origem russa, e Clarice, claro, no momento em que traz à tona essa força da literatura de Dostoiévski, está fazendo refletir sobre o que de mais extremado esteve na sua possibilidade de reflexão sobre o pensamento do mundo, sobre a sua espiritualidade, sobre essa crença ou não na existência de Deus, sobre a rejeição de um niilismo. Bom, então é importante dizer aqui, citando o niilismo, que um Nietzsche, que é contemporâneo a Dostoiévski, mesmo que não tenha lido Dostoiévski, vai estar em diálogo com ele. Outros o leram, como Mikhail Bakhtin, que fala sobre a polifonia de suas personagens,
os dialogismos que se encontram, né, na obra de Dostoiévski, de forma a gerar uma alteridade de fala. Uma personagem está sempre sendo criada no espelhamento de outra, e essas várias vozes é vista como uma potencial força democrática. Por isso Dostoiévski, que fez parte desse círculo de rebeldes, o círculo de Petrashevsky, é preso, condenado à morte. Depois a sua condenação, o seu extermínio, a decretação de seu extermínio é uma pena comutada e vai ser transformada em serviços forçados na Sibéria, que pode ter um inverno de até 55 graus negativos. Então, Dostoiévski vai, nesse confronto com a prisão, escrever essa obra fundamental para toda a humanidade, para toda a história da arte, para toda a história da literatura, e nós estamos engajados com seu bicentenário, com a celebração desses 200 anos do nascimento do filho desse casal moscovita, cujo pai foi assassinado por pessoas que trabalhavam em sua gleba, em sua terra, e Dostoiévski, sendo enviado como estudante de engenharia para São Petersburgo, vai rever essa relação que era conflituosa com o pai, de maneira a entender a multiplicidade de sentimentos que existem nas guerras, sobretudo do direito à terra, do direito à dignidade humana, do direito à sobrevivência. Então, o modo de enxergar a pluralidade de sentimentos, as intensidades nessas disputas pela sobrevivência, é que faz de Dostoiévski esse autor brilhante e capaz de nos comover 200 anos depois com a sua obra. É importante ver, por exemplo, que em seu personagem Raskolnikov, de Crime e Castigo, esse jovem estudante de direito que se vê ameaçado por não poder continuar mais seus estudos, pelo fato de já ter vendido todas as joias da família e não conseguir pagar a mensalidade de sua escola, de sua faculdade, o quanto ele é humilhado pelo fato de essa ameaça colocá-lo no limite de estar à margem da sociedade. Enquanto estudante, Raskolnikov tem um status quo, mas no momento em que a moça da secretaria percebe que ele não consegue mais pagar a sua mensalidade, vai chamá-lo de ex-estudante de forma provocativa e de forma a humilhá-lo. Então, essas humilhações, esses humilhados e ofendidos interessam a Dostoiévski do início ao fim de sua obra. A Dócio, por exemplo, uma moça completamente alijada de todas as suas possibilidades, de suas forças de atuação na sociedade, uma vez que o papel da mulher era a da servidão, da subserviência naquela sociedade do século XIX, do início do século XIX, e que vai colocar, o Dostoiévski vai colocá-la nesse confronto com um homem amargurado e que quer, ao fazer uso da sua condição, refletir também sobre essas relações de poder, do homem sobre a mulher, da moça da secretaria ou da usurária, como no caso de Raskolnikov, na exploração financeira de um jovem, de alguém que está numa condição de ascender socialmente, mas que ainda não consegue o respeito da sua sociedade, ser consagrado no seu trabalho, porque lhe falta o tempo de uma carreira. Então, são essas as questões fundamentais da obra de Dostoiévski, e é por isso que eu peço essa sensibilidade de vocês, esse esforço, para que vocês possam se comunicar com essa obra, para que vocês possam atualizar as leituras no sentido de entrar em contato, não apenas através dos livros, mas também através dos filmes. Fica aqui a indicação da adaptação do romance O Duplo para o cinema, de Richard Allen Ayoade. Ele que é um jovem comediante e que faz essa adaptação para o cinema com o Jesse
Eisenberg no papel do Simon e também do James. Simon é um rapaz tímido que não consegue chegar perto da Hannah, apesar de amá-la e respeitá-la muito, que não consegue se colocar bem no trabalho e que de repente vai ver a sua figura multiplicada no papel do James, na figura do James, que faz tudo isso que ele não consegue. Então, comecem a ler a obra de Dostoiévski e parabéns a este grande mestre. Muito obrigada ao meu professor de teoria literária, Flávio Ricardo Vassoler, por todas as aulas. Eu venho acompanhando os cursos do professor Flávio e é por isso que eu estou aqui sintonizada a partir da iniciativa dele, da pesquisa dele com você. Parabéns, Dostoiévski.